Bem-vindos ao nosso novo vídeo. Hoje preparamos mais um tópico interessante para vocês. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar seu feedback, sua opinião é importante para nós. Então, não percam mais tempo e vamos começar o vídeo. Acordei cedo naquela manhã. O som suave dos passarinhos invadia a janela entreaberta, e o sol tímido começava a pintar a parede do quarto com tons dourados. Era meu aniversário de 68 anos. 68. Um número que me soava pesado, mas também carregado de histórias. Eu havia imaginado que o dia seria simples, mas especial. Talvez um café da manhã preparado pelo meu filho, um abraço apertado, algumas palavras de carinho. Pequenas coisas que aquecem o coração. Levantei-me devagar, sentindo os ossos reclamarem com estalos discretos. Passei um café forte, como sempre fiz, e esperei. Meu filho morava comigo desde que minha saúde começara a dar sinais de fraqueza, e apesar de sua rotina corrida, eu acreditava que ele não deixaria passar a data em branco. Ele apareceu na cozinha já vestido para sair, mexendo no celular como se a tela fosse mais urgente do que o mundo ao redor. "Bom dia, mãe", disse, sem levantar muito os olhos. "Bom dia, filho", respondi, tentando sorrir. Esperei que ele dissesse algo mais, mas não veio. Nenhum parabéns. Nenhum gesto diferente. Bebeu um gole rápido do café que eu havia servido, pegou as chaves e falou: "Vamos dar uma volta de táxi. Tenho um compromisso, mas posso te deixar em um lugar legal antes." Achei estranho. Nunca fomos de pegar táxi, e ele não mencionara nada sobre sairmos. Perguntei para onde iríamos, mas ele apenas respondeu: "Surpresa." Vestindo meu casaco mais simples, acompanhei-o até a calçada. O táxi já estava lá, motor ligado. Entramos, ele de um lado, eu do outro. O motorista, um homem de meia idade com expressão calma, nos cumprimentou educadamente. O carro partiu, e seguimos em silêncio. A cidade passava pela janela como um filme mudo. Alguns minutos depois, o celular do meu filho tocou. Ele atendeu rapidamente, trocando palavras baixas e apressadas. Então, sem me olhar, disse ao motorista: "Pode parar aqui, por favor." O carro encostou na rua pouco movimentada. Meu filho abriu a porta, olhou para mim, e com um sorriso forçado falou: "Eu preciso resolver uma coisa urgente. O motorista te leva até em casa depois." "Mas, filho", comecei, sentindo um aperto no peito. "É rapidinho, mãe." E saiu fechando a porta. Fiquei ali, sentada, vendo-o se afastar pela calçada até desaparecer na esquina. A sensação foi como um soco invisível. Minha mente buscava explicações. Trabalho? Algum problema pessoal? Ou apenas indiferença? A data parecia ter perdido todo o brilho. Olhei pela janela do carro. As pessoas passavam apressadas, carregando sacolas, falando ao telefone, rindo entre si. O mundo seguia, mas dentro de mim, algo havia parado. Era meu aniversário, e eu estava sozinha em um táxi, abandonada sem motivo aparente. O motorista, talvez percebendo meu silêncio carregado, ajeitou-se no banco e disse com voz tranquila: "Quer que eu a leve direto para casa?" Hesitei. Parte de mim queria simplesmente desaparecer sob as cobertas, mas outra parte queria entender. Ainda não sabia o que. "Podemos dar uma volta?" Perguntei, quase num sussurro. Ele assentiu com um leve sorriso, e começou a dirigir por ruas que eu não visitava havia anos. Eu me mantive calada, mas percebia de tempos em tempos o olhar dele pelo retrovisor. Não era apenas um olhar curioso, havia algo mais. Uma familiaridade estranha, como se ele me reconhecesse. Enquanto o carro seguia, o peso da situação me alcançava por inteiro. Pensei em todos os aniversários passados, nas festas simples em casa, nos bolos com velas improvisadas, no riso fácil que compartilhávamos. Agora, tudo parecia tão distante. Perguntava-me onde havia se perdido o fio da ligação entre nós.
O silêncio se prolongou, mas o olhar do motorista continuava ali, firme e atento, como se quisesse dizer algo, mas ainda não fosse o momento. Eu não sabia, mas aquele dia que começara com o abandono, estava prestes a tomar um rumo que mudaria tudo. O carro deslizava lentamente pelas ruas conhecidas e, ao mesmo tempo, estranhas. A cidade havia mudado, mas eu continuava a reconhecer algumas fachadas antigas, prédios que resistiam ao tempo como velhos guardiões de memórias. O silêncio dentro do táxi não era desconfortável, mas carregava um peso invisível. Eu ainda pensava no meu filho, nas razões que ele teria para me deixar ali sozinha. Enquanto minhas reflexões se misturavam ao barulho distante do trânsito, percebi novamente o olhar do motorista pelo retrovisor. Não era invasivo, mas constante. Ele não desviava rápido quando nossos olhos se encontravam, como a maioria faria. Pelo contrário, mantinha o contato por alguns segundos, como quem quer confirmar uma lembrança. A senhora mora aqui na cidade há muito tempo? Ele perguntou, finalmente quebrando o silêncio. Desde que nasci, respondi com a voz baixa. 68 anos no mesmo lugar. Ele sorriu levemente. Então deve conhecer cada rua como a palma da mão. Suspirei. Conhecia, mas a cidade mudou e eu também. Hoje parece que ando perdida até nas ruas que sempre caminhei. Ele não comentou de imediato. Apenas continuou dirigindo, virando por becos e avenidas, como se seguisse um trajeto planejado. Aos poucos percebi que ele passava por lugares ligados à minha juventude. A pracinha onde eu costumava brincar com meu irmão, a padaria que tinha o melhor pão doce, o cinema antigo, agora fechado. Parece que sabe para onde está me levando, arrisquei dizer, arqueando as sobrancelhas. Talvez eu saiba, respondeu ele enigmático. A senhora não me reconhece? A pergunta me pegou de surpresa. Eu o encarei pelo espelho. Havia algo de familiar no formato dos olhos, no jeito calmo de falar. Mas, por mais que eu tentasse puxar pela memória, não encontrava a resposta. Desculpe, minha memória não é mais a mesma, confessei, tentando disfarçar o constrangimento. Ele riu baixinho, como se não se importasse. Não tem problema. Às vezes, certas lembranças precisam de um empurrão para voltarem. Seguimos por mais alguns minutos. Eu começava a sentir uma estranha mistura de curiosidade e inquietação. Quem era aquele homem? E por que parecia conhecer minha história, ou ao menos meus lugares de lembrança? Hoje é seu aniversário, não é? Ele disse de repente. Olhei para ele, surpresa. Como sabe? Ouvi seu filho comentar ao entrar no carro. Ele fez uma breve pausa. Mas acho que não é só por isso que eu sei. Fiquei sem palavras. Um frio percorreu minha espinha. Era como se ele estivesse prestes a abrir uma porta que eu nem sabia que existia. A senhora costumava morar na Rua das Laranjeiras, número 42, certo? Ele perguntou, sem tirar os olhos da estrada. Meu coração deu um salto. Sim, morei lá até meus 30 anos. Mas, como sabe disso? Ele sorriu, e seus olhos brilharam de um jeito que me deixou intrigada. Eu passei muitos anos tentando encontrar a senhora. Acho que finalmente a vida resolveu me dar essa chance. O ar dentro do carro pareceu mais denso. Minha respiração acelerou. Não era comum alguém do nada dizer que estava me procurando. Eu queria perguntar mais, mas as palavras se enrolaram na minha garganta. Ele virou o táxi para uma rua arborizada e estacionou próximo a um pequeno jardim público, vazio àquela hora. Virou-se para mim e disse: Antes de explicar, quero que saiba que este não é um encontro por acaso. Eu me lembro da senhora todos os dias desde aquele dia. Meu coração batia mais rápido. Que dia? Perguntei quase sem voz. Ele me encarou com um olhar profundo, como se estivesse atravessando décadas para alcançar aquela lembrança. O dia em que a senhora salvou minha vida. As palavras ficaram suspensas no ar. Eu não sabia como reagir. Olhei para ele, tentando juntar peças que pareciam pertencer a diferentes quebra-cabeças. Uma sensação estranha, quase de vertigem, tomou conta de mim.
Não conseguia lembrar, e ao mesmo tempo sentia que estava prestes a lembrar de tudo. As palavras, o dia em que a senhora salvou minha vida, ecoaram na minha mente como um sino distante. Olhei para ele, tentando encontrar no rosto as pistas que minha memória parecia esconder. Sal, e a sua vida? Repeti, como quem se ouve para acreditar no que diz. Ele assentiu devagar, mantendo o olhar firme no meu. Eu era apenas um menino, devia ter uns 12 anos. A senhora me encontrou caído na calçada, naquela época em que morava na Rua das Laranjeiras. Eu tinha fugido de casa depois de mais uma briga com meu pai, e estava fraco, com fome, machucado. Um lampejo atravessou minha mente. Uma tarde chuvosa, eu voltando da feira com uma sacola de pães, e um garoto encolhido junto a um muro. Sua pele pálida, o olhar de medo, as roupas rasgadas. Eu lembrava de ter parado, perguntado o nome dele, insistido para que viesse até minha casa. Preparei um prato de sopa quente e o deixei descansar no sofá, enrolado numa manta. Meu Deus, sussurrei, sentindo os olhos marejarem. Você, é o pequeno Davi? Um sorriso iluminou o rosto dele. Então a senhora se lembra. Era impossível não lembrar agora. Davi ficou comigo apenas alguns dias, até um vizinho avisar as autoridades, e ele ser levado a um abrigo. Eu nunca soube o que aconteceu depois, mas aquela breve convivência me marcou. Ele era calado, mas tinha um jeito de olhar o mundo como quem já havia visto demais para sua idade. Eu passei anos tentando esquecer certas coisas, ele continuou, mas nunca esqueci a senhora. Foi a primeira pessoa que me tratou com gentileza, sem querer nada em troca. Meu coração apertou. E o que aconteceu com você depois? O abrigo foi difícil, mas sobrevivi. Consegui estudar, trabalhei em muitas coisas, até que virei motorista. Nunca pensei que um dia teria a chance de te reencontrar, mas olha só, o destino escolheu seu próprio jeito de fazer isso. Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando absorver o que ouvia. Era estranho pensar que aquele garoto estava agora diante de mim, como um homem feito, dirigindo um táxi. E mais estranho ainda perceber que, de alguma forma, ele se lembrava de mim com tanta gratidão, enquanto meu próprio filho, fruto do meu sangue, conseguia me abandonar no dia do meu aniversário. E hoje, ele prosseguiu, quando vi a senhora entrar no carro, reconheci seus olhos na mesma hora. Mas percebi que estava triste. Então resolvi não deixá-la voltar para casa sem antes fazer algo por você. Senti uma pontada de emoção, e tentei disfarçar enxugando discretamente os olhos. Você já fez muito, Davi. Só de ter aparecido. Ele balançou a cabeça. Ainda não. Quero retribuir de alguma forma. Retribuir? Perguntei. Sim. Quero lhe dar um dia que você nunca vai esquecer. Não importa como, mas quero que termine seu aniversário com um sorriso no rosto. Aquela promessa soava quase impossível, considerando como meu dia havia começado. Mas havia algo no tom dele, uma mistura de sinceridade e determinação, que me fez acreditar que talvez fosse possível. O motor do carro voltou a roncar quando ele arrancou novamente. Desta vez, não perguntei para onde íamos. Apenas me deixei levar, como se estivesse pronta para uma viagem não apenas pelas ruas da cidade, mas também pelas memórias e sentimentos que eu havia deixado adormecidos por tanto tempo. Enquanto seguíamos, notei que ele olhava a paisagem como quem buscava algo específico. Eu reconhecia alguns pontos, mas outros eram novidades para mim. E, pouco a pouco, percebi que não importava tanto o destino, mas a companhia. Pela primeira vez no dia, não me sentia completamente sozinha. Davi, chamei com a voz ainda embargada, obrigada por não ter me deixado. Ele sorriu de novo, aquele sorriso que eu lembrava vagamente do menino enrolado na manta. Agora é minha vez de cuidar de você. E, naquele momento, percebi que o dia ainda estava longe de acabar. O táxi seguiu por ruas que eu não percorria havia décadas. O vento entrava pela janela entreaberta, trazendo o cheiro familiar de pão assado, misturado ao perfume das árvores floridas que margeavam a calçada. Davi dirigia com tranquilidade, mas havia em seu olhar um brilho quase infantil,
como se estivesse prestes a revelar uma surpresa. Vamos começar pelo lugar onde tudo começou, disse ele, enquanto virava para uma rua estreita. Meu coração acelerou quando reconheci, ao longe, a velha Rua das Laranjeiras. As casas haviam mudado de cor, algumas estavam reformadas, outras davam sinais de abandono. Quando o carro parou, percebi que estávamos diante do número 42, a minha antiga casa. A pintura azul clara já estava desbotada, mas a varanda ainda tinha o mesmo formato, e as grades enferrujadas pareciam carregar o peso dos anos. Quantas memórias! Murmurei, sentindo uma mistura de alegria e melancolia. Eu me lembro dessa varanda, disse Davi sorrindo. Foi aí que a senhora me ofereceu a manta, e me disse que eu estava seguro. A lembrança me aqueceu por dentro. Permanecemos ali por alguns minutos, em silêncio, apenas olhando. Depois ele seguiu dirigindo, e o carro nos levou para outro ponto da cidade, a pracinha onde eu e meu irmão costumávamos brincar. Ainda havia um carrossel colorido, e um banco de madeira sob a sombra das árvores. O tempo parecia ter desacelerado naquele lugar. Quer descer? Ele perguntou. Assente. Caminhamos juntos até o banco, e eu respirei fundo, sentindo o cheiro da grama molhada. Era como se eu tivesse voltado no tempo, e por um instante, esqueci que estava ali aos 68 anos, com um estranho, ou melhor, com um amigo reencontrado. Sabe, Davi, comecei, quando a gente chega na minha idade, aprende que o que realmente importa não são as coisas que acumulamos, mas as pessoas que deixamos entrar na nossa vida. Ele sorriu, e seus olhos brilharam. Eu aprendi isso cedo demais. Mas é por isso que estou aqui hoje. Voltamos ao carro, e ele me levou até a padaria antiga, que milagrosamente ainda funcionava. O cheiro de pão doce e café fresco me atingiu como um abraço. Sentamos à mesa de canto, e ele pediu exatamente o que eu costumava comprar quando era jovem: café com leite e um pão doce recheado. Como você lembra disso? Perguntei, rindo surpresa. Eu nunca esqueci aquele dia. A senhora me deu um pedaço desse pão, e foi a melhor coisa que eu já tinha comido. Enquanto comíamos, a conversa fluiu leve, mas profunda. Falamos sobre família, escolhas, arrependimentos. Davi contou como a vida dele tinha sido uma constante luta para se manter de pé, e como cada vez que pensava em desistir, lembrava de mim dizendo: "Você vai conseguir, Davi. Eu acredito em você." Depois da padaria, ele me levou até um mirante no alto da cidade. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. A vista era tão ampla que dava a sensação de que o mundo inteiro cabia ali. Trouxe a senhora aqui porque, às vezes, quando a vida fica pesada, a gente precisa olhar de cima para lembrar que os problemas são pequenos diante da imensidão, disse ele. Fiquei em silêncio, deixando as palavras penetrarem fundo. E, pela primeira vez naquele dia, senti um peso enorme sair dos meus ombros. Quando voltamos ao carro, já era noite. A cidade estava iluminada, e as luzes refletiam no vidro como pequenas estrelas. Eu não sabia para onde ele me levaria em seguida, mas já não importava. Ainda falta a última parte do meu presente para você, disse ele, com um sorriso misterioso. Olhei para ele, curiosa. Presente. Sim. Quero terminar esse dia de um jeito que a senhora nunca vai esquecer. E, sem revelar mais nada, ele virou a esquina e seguiu em direção a um destino que eu ainda não conhecia. Seguimos por ruas cada vez mais familiares. A cada curva, minha curiosidade crescia. Davi mantinha um sorriso discreto, como quem guarda um segredo precioso. O táxi finalmente parou diante de um portão de ferro trabalhado, iluminado por pequenas luzes amarelas. Era uma casa ampla, com um jardim bem cuidado, e um cheiro suave de flores vinha com o vento. Onde estamos? Perguntei, tentando reconhecer o lugar. Já vai descobrir, respondeu ele, saindo do carro e vindo abrir minha porta. Caminhamos pelo jardim, e quando o portão da varanda se abriu, uma cena me fez parar no mesmo instante. Lá dentro, reunidas em torno de uma mesa grande, estavam várias pessoas que eu não via há anos.
Rostos conhecidos, alguns envelhecidos, outros quase iguais aos que eu guardava na memória. Eram vizinhos antigos, amigos de infância, e até alguns parentes distantes com quem havia perdido o contato ao longo da vida. Surpresa! Disseram todos, quase em coro. Fiquei completamente imóvel, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. Olhei para Davi, que apenas sorriu e disse: passei as últimas horas ligando para algumas pessoas que sabia que foram importantes para a senhora. Minha mente demorou para processar. Como ele conseguiu? Como teve tempo? Mas naquele momento, nada disso importava. Entrei, recebendo abraços apertados, ouvindo vozes emocionadas me desejarem feliz aniversário. Era como se o abandono da manhã tivesse sido substituído por um calor humano capaz de curar qualquer ferida. Uma amiga antiga, Dona Teresa, segurou minhas mãos com força. Achei que você tinha se esquecido de nós, disse ela com lágrimas nos olhos. Nunca me esqueci. Só, a vida acabou nos afastando, respondi, sentindo um nó na garganta. A sala estava cheia de cheiros e sons que me remetiam ao passado. Havia um bolo enorme no centro da mesa, com glacê branco e pequenas flores de açúcar. No canto, uma caixa de som tocava músicas antigas, e por um instante eu me senti jovem novamente. Davi me conduziu até a cadeira principal, e todos se reuniram ao redor. Quando acenderam as velas, percebi que eram exatamente 68, uma para cada ano da minha vida. O brilho delas iluminava não apenas o bolo, mas também os rostos sorridentes ao meu redor. Faz um pedido, mãe. Gritou uma voz que me fez estremecer. Olhei na direção e vi meu filho, parado na porta, com um olhar hesitante. Ele caminhou até mim devagar, parecendo carregar um peso nos ombros. Mãe, me desculpa, disse com a voz baixa. Eu não sabia como te dizer, mas precisava de um tempo hoje. Só que, acho que fui egoísta. Eu poderia ter respondido com frieza, poderia ter guardado a mágoa. Mas, olhando para ele, percebi que a vida é curta demais para colecionar rancores. Você veio, respondi, simplesmente. Isso é o que importa. Ele sorriu, ainda tímido, e colocou a mão sobre a minha. Davi observava a cena de longe, com um ar satisfeito. Assoprei as velas sob aplausos e ao abrir os olhos, senti que meu pedido já estava atendido. Eu queria me sentir querida, e ali, cercada de pessoas que marcaram minha vida, percebi que o abandono daquela manhã havia perdido o peso. Depois do parabéns, conversamos, rimos, compartilhamos histórias antigas. Davi contou para todos como nos conhecemos, e percebi olhares de admiração voltados para ele. A cada frase, meu coração se enchia de gratidão. Quando a festa foi diminuindo, e as pessoas começaram a se despedir, Davi se aproximou. Espero que tenha sido um bom aniversário. Foi mais do que isso, Davi, respondi com lágrimas nos olhos. Foi um presente para a alma. Ele me abraçou, e naquele gesto senti um elo invisível que atravessava décadas. Não importava o tempo, a distância ou as circunstâncias, algumas conexões simplesmente permanecem. Ao voltar para casa naquela noite, o silêncio não me pareceu solitário. Em vez disso, senti uma paz serena. Eu sabia que, apesar das ausências, ainda havia quem se importasse, quem lembrasse, quem estivesse disposto a estar presente. Fechei os olhos, deitada na cama, e a última imagem que me veio foi o sorriso de Davi, iluminado pelas luzes quentes da festa. E assim, no meu aniversário de 68 anos, aprendi que às vezes, o amor que precisamos vem de onde menos esperamos, e que um dia que começa com abandono pode terminar como o mais bonito da nossa vida.